Este é o relato impressionante de Andy, que afirma ter vivido uma experiência de quase morte após se afogar em um lago pouco antes de sua formatura no ensino médio. Durante os minutos em que esteve clinicamente morto, ele descreve ter encontrado uma luz intensa e amorosa, que lhe revelou verdades profundas sobre a existência. Que as coisas que eu lembro do que a luz me disse. A luz me disse: Andy, lembre-se, tudo o que está no planeta é uma ilusão, não é real. A verdadeira realidade está lá na luz. Quando você está na Terra, é como estar em uma peça de teatro da Broadway, onde há 8 bilhões de atores e cada um está desempenhando seu papel. Mas isso não é a realidade. Faltavam apenas alguns dias para a formatura do ensino médio e decidimos, em grupo, ir a um lago nos arredores de Detroit. Era um dia lindo, então resolvemos ir. Eu estava nadando em direção à plataforma onde meus amigos estavam quando, mais ou menos na metade do caminho, senti cãibras muito fortes e não consegui mais mexer as pernas. Comecei a me afogar. Afundei uma vez, mas lutei para tentar subir à superfície de novo. Quando consegui alcançar a superfície, olhei para cima e vi meus amigos na plataforma. Acenei para eles, mas não consegui mais me manter. Eles acenaram de volta, achando que eu estava brincando. Então, comecei a afundar, e a partir daquele momento, nunca mais voltei à superfície. Conforme eu ia afundando cada vez mais fundo no lago, a água estava ficando cada vez mais fria. Era junho, e os lagos de Michigan ainda são muito frios nessa época. Eu tremia e sentia meu corpo inteiro tremer. Estava afundando mais e mais, até que, de repente, senti as plantas aquáticas tocando meus pés enquanto descia. Nesse ponto, eu não conseguia mais ver nada. Não sabia se era porque meus olhos estavam fechados ou se realmente estava tão escuro. Então, finalmente atingi o fundo do lago e fiquei em uma posição sentada. Pensei comigo mesmo: talvez agora eu possa usar minhas mãos para me empurrar para cima. Mas, ao tentar me impulsionar, minhas mãos ficaram presas na lama. Ali estava eu, em uma dor terrível, morrendo de medo. Foi então que ouvi uma voz, alguém falando na minha cabeça. A voz disse: Andy, você precisa relaxar e se soltar. Por um momento, eu respondi: não, eu não posso. Eu preciso de um fôlego de ar. A voz então insistiu: não, Andy, você tem que relaxar, tem que parar, tem que se soltar. Eu disse para a voz: ok, eu vou me soltar. Mas você promete que vou chegar à superfície? A voz respondeu: sim, eu prometo. E então, eu me soltei. No exato momento em que pensei a palavra soltar na minha cabeça, eu saí do meu corpo, que estava congelado e tremendo. Em um instante, o que eu chamo de momento sem tempo, me vi dentro de um túnel. Olhei ao redor e percebi que não estava mais com frio, não estava congelando. Eu podia respirar. Estava em um corpo, mas não reconhecia aquele corpo. Olhei ao redor e, ao olhar para a esquerda, vi lá no fundo do lago o meu corpo. Pensei: isso é estranho, porque eu não conseguia ver lá embaixo, mas agora consigo ver. Então, olhei para longe sem me preocupar e virei na outra direção. À minha frente estava o túnel, e no final dele, uma luz brilhante. Fiquei impressionado com a intensidade daquela luz. Pensei comigo mesmo: isso deveria estar queimando minha retina. É a coisa mais brilhante que eu poderia imaginar. É como 1000 sóis explodindo ao mesmo tempo. E então, de repente, fui atraído, como se fosse puxado por um ímã, mas de forma suave, para dentro do túnel. À medida que eu me movia para dentro, pude sentir uma brisa suave em meu rosto. Então, no próximo momento de não tempo, me vi dentro de uma enorme esfera. Estava pairando no centro dessa esfera. Ao meu lado, embora eu não pudesse vê-la, sabia que a luz estava lá. A luz e eu estávamos nos comunicando. Não com minha boca, porque eu não tinha boca, nem olhos, nem ouvidos. Não de forma física.
mas eu possuía algo que me permitia comunicar, ver e ouvir. Enquanto eu observava o interior dessa enorme esfera, percebi que havia incontáveis, talvez milhares, centenas de milhares de pequenos televisores ou telas de cinema. Cada uma exibia uma ação específica que eu havia realizado em uma das minhas muitas vidas. E enquanto eu olhava para uma das telas, assim que me concentrava em uma delas, eu imediatamente, quase magicamente, me via lá. Agora eu estava revivendo o que estava assistindo. Mas a diferença era que, toda vez que eu revivia cada uma das experiências da minha vida, eu a vivia de tal forma que sabia e entendia o que todos estavam pensando e como se sentiam em relação à nossa interação. E então, de repente, mais uma vez, em um momento de não tempo, eu saí da esfera e me encontrei de volta no túnel. Agora estava indo em direção à luz, e quando cheguei, fiquei de frente para ela. A luz era como uma enorme silhueta, uma sombra, apenas uma forma. Era algo assim, não tinha gênero, era apenas luz, mas era muito amorosa e acolhedora. Estava me atraindo. À medida que eu me aproximava, ela disse 3 coisas que pude entender. A luz disse para mim: Andy, não tenha medo. Andy, eu te amo. Andy, nós te amamos. E quando a luz disse: Andy, nós te amamos, atrás dela havia bilhões de outras luzes, assim como eu, pedaços holográficos da luz. E todas disseram em uma só voz: Andy, bem-vindo ao lar. E posso dizer a você que essa foi a melhor sensação que já experimentei em toda a minha existência. Foi mais do que maravilhoso estar em casa. A luz me disse: Andy, lembre-se, tudo que está no planeta é uma ilusão. Não é real. A verdadeira realidade está lá na luz. Quando você está na Terra, é como estar em uma peça de teatro da Broadway, onde há 8 bilhões de atores e cada um está desempenhando seu papel. Mas isso não é a realidade. A realidade só existe na luz. E assim, como um estranho em uma terra estranha, posso dizer que isso realmente foi a experiência mais significativa que eu poderia ter tido. Morrer na Terra. Pois não existe morte. Morrer, entrar na luz e voltar. Mesmo com todos os anos de provações, lutas e tentativas de entender, na parte mais profunda da minha mente, na minha memória, na essência de quem sou, sempre estará a minha experiência de quase morte. Ela realmente me moldou no que sou. Obrigado por ouvir.